Consternação, Sônia Pedro, restos mortais da mulher supostamente atropelada pelo marido no Ambo, chegaram hoje a Luanda. Combate ao branqueamento de capitais, nova proposta de norma de regulamentação foi apresentada. China suspende importações de carne bovina de 3 fábricas brasileiras. Carnaval de Luanda, resultados da edição de 2025 são hoje conhecidos. Hoje Notícias, quarta-feira, 5 de março de 2025. Bem-vindos à Atualidade. Boa tarde. Em Luanda, o regresso às aulas depois do feriado do Carnaval ficou marcado pela comparência normal de alunos nas diversas escolas e o que até o momento a nossa equipa constatou na ronda que estamos a efetuar. A Fernanda Gonga está neste preciso momento no INE Garcia Neto e junta-se a nós com mais informações. Fernanda, boa tarde. É consigo agora. Muito boa tarde, Celestina Zola, e também a si que nos acompanha. Hoje, quarta-feira, é como se de uma segunda-feira se tratasse, principalmente para os alunos que retomam as aulas depois então da pausa devido ao carnaval que aconteceu na Marginal de Luanda. Nós estamos a fazer um périplo pelas escolas aqui da província de Luanda, ver o nível, portanto, de comparência dos estudantes, a afluência destes mesmos nas salas de aulas. Estamos aqui no INE Garcia Neto, uma instituição que está localizada no município de Ngombota, que leciona da 10ª à 12ª classe, 3 turnos, com cursos de Físicas e Biológicas, Ciências Econômicas e Jurídicas e também Ciências Humanas. Vamos agora à conversa com o diretor pedagógico desta instituição, Nguinamau Benjamin. Muito boa tarde. Estamos a ver aqui a presença dos alunos. Pelo que nós percebemos aqui, a comparência destes mesmos é visível. Realmente as evidências estão aí bem patentes. Os alunos apareceram porque a direção da escola tem sido exigente nessas situações. Tendo em conta esta nova cultura que o país vive, o fenômeno mata-aula, então nós temos sido rigorosos para que na nossa escola não ocorra situações do gênero. As imagens dão-nos a ver alunos aqui no pátio. E quanto à presença de professores? Sim, os professores também vieram. Os alunos estão no pátio porque nesse momento estão a gozar o intervalo e os professores encontram-se na sua sala. Diretor Nguinamau, que mecanismos é que a instituição adota para aqueles alunos que furtam-se das aulas, mesmo sem qualquer motivo aparente? Primeira medida é a marcação de faltas. E depois de 3 dias, se o aluno não justificar, então vem outras sanções de acordo com o nosso regulamento. Muito obrigada. Aqui as palavras do diretor pedagógico do INE Garcia Neto, instituição que está aqui no município de Ngombota, onde estamos a testemunhar a comparência dos estudantes neste que é o primeiro dia de aula desta semana, não se tratando de uma segunda-feira, mas sim de uma quarta-feira, e pelo que nós conseguimos perceber, os alunos compareceram e assim também como os professores. Nós vamos continuar a fazer este périplo nas demais instituições de ensino que existem aqui na província de Luanda e outras incidências sobre o que aconteceu neste dia de aula, certamente que nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga. Certamente contamos consigo para informar a nossa audiência. Moradores do edifício São José, na Avenida dos Combatentes, bairro Valódia, em Luanda, começaram a regressar às suas residências, mesmo após a evacuação ordenada pelo governo da província de Luanda em março de 2024. O edifício, que foi interditado devido às fissuras nos pilares, ainda enfrenta problemas nos sistemas de eletrificação e canalização, conforme relatou o coordenador do prédio. De acordo com o coordenador do prédio São José nos Combatentes, o problema da fissura nos pilares, que foi a maior causa da evacuação, foi resolvido, sendo que 50% dos moradores já regressaram aos seus apartamentos. Os pilares foram recuperados todos que apresentaram anomalias.
foram todos recuperados e o que nos dá a possibilidade de retomar o prédio. O prédio estava degradado devido a, digamos que, a má conservação e falta de manutenção mesmo. Os pilares já encontravam-se em um estado de degradação, entre eles tinham um mesmo em muito mau estado, sendo um dos pilares de escoamento do prédio, e outros que já apresentavam algumas anomalias nas vigas. O coordenador Décio Prado disse também que, nesta altura, algumas anomalias estão ligadas à eletrificação e canalização do prédio, o que impossibilita o regresso de algumas famílias. O principal fator seria a água. Após a eliminação de todos os tanques singulares, eu estou a orientar a nova canalização e após a canalização estar feita, provavelmente todas as famílias vão retomando. Se bem que alguns já não regressam, têm estado a arrendar seus apartamentos. Digamos que a previsão é mais ou menos de 2 semanas para terminar. Pode ser muito antes ou depois, não há uma data específica, até porque nós temos que também entrar em contato com a IPAU, porque nós temos que ver como é que vai ser o processo daqui em diante, já que o tanque vai ser comunitário. A eletricidade é um problema antigo, é um problema mesmo antigo, que infelizmente não foi suprida pelas as coordenações antigas. Após a organização da questão da água, nós vamos partir para a eletricidade, porque quando chove, esses prédios todos do tempo da era colonial têm muitos problemas de infiltração. Na mesma avenida, outro edifício que colapsou no ano passado ainda não foi reconstruído. O edifício 41, localizado na Avenida Comandante Valódia, próximo ao Quinanchiche, que desabou na madrugada de março de 2023, desalojando 18 famílias que foram temporariamente alojadas numa unidade hoteleira. Até o momento, não há sinais de obras no local. Não, ainda não escutando nenhum movimento, né? Ainda não escutando nenhum movimento. Eles chegam aqui, tinham sapato. E sim, quando chega a sapata, eles levam também a máquina, a partir daquela vez nunca mais voltaram aqui. Além disso, no bairro Prenda, o lote 1, que apresentava fissuras e foi vedado em 2023 por questões de segurança, permanece sem qualquer melhoria e coberto por uma vedação. Muitos bens dos antigos moradores ainda estão retidos nos apartamentos, sem previsão de recuperação. De acordo com o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, mais de 30 prédios em Luanda estão em risco de ruir e, a nível nacional, o número aumenta para mais de 100. Apesar do estado avançado de degradação desses edifícios, alguns poderão ainda ser recuperados em função das condições que apresentam. Várias residências na Vala 8 do bairro Huambo, no município da Samba, província de Luanda, estão a desabar por causa da progressão de uma ravina que se formou com a água das chuvas. O facto tem motivado muitas famílias e moradores da zona a procurarem abrigo em casa de familiares noutros locais. A Vala 8, no bairro Huambo, no município da Samba, a progressão de uma ravina tem deixado aflitos os moradores e muitos deles já abandonaram as suas residências. O que nós esperamos aqui na Vala 8 é nos enviar uma máquina, nos limpar a vala e o governo meter as mãos, porque pode limpar, tem que fazer alguma coisa, como noutras valas. Esta vala 8, no princípio, nos anos passados, a vala não estava da maneira que está. Mas agora, são situações da natureza. Quando bate a chuva, for uma chuva normal, mais ou menos, mas quando com uma grande intensidade, os volumes da água aumentam. Porque é a vala que agora recebe muitas águas. Quando vem a chuva, a nossa vala tem tido enche muito, essa vala enche muito, que na qual levou certo essas casas, conforme está a se ver. Quando a chuva cai, dizem, são obrigados a permanecer de pé aqueles que vivem mais próximos do precipício, porque nunca se sabe quando a casa vai desabar. Sim, está. Outros até já foram viver na família, outros estão lá por lá. Está mesmo mal. Todas as casas estão aí com a água, não sabemos se vamos fazer como. Queremos só a ajuda do governo. Quando chove essa vala nem já é o mar.
Enche que enche até no teto, a chuva bate até no teto das casas das senhoras, de jeito que estão a ver. Os moradores do bairro Uambo, mais concretamente aqui no município da Samba, estão preocupados com a progressão da ravina que dia após dia tem derrubado várias residências. E muitos moradores, a essa altura, já procuraram um local mais seguro. O fluxo de água que passa na zona, segundo moradores, é tão intenso que não é possível atravessar de um lado para o outro e também já causou mortes. Quando chove, praticamente não conseguimos chegar em casa, porque a vala enche mesmo muito e é um grande perigo. E outra coisa, aqui também tem falta de saneamento básico, isso influencia no índice de paludismo. E outra coisa, aqui não temos água potável e nós bebemos a água que vem do chafariz, que não assegura muito bem assim a saúde, sabendo que a cólera ainda circula em Luanda. É um grande risco viver aqui, porque nunca se sabe quando é que a água leva às nossas casas. A outra preocupação dos moradores do bairro Ambo é concernente à violação sexual de menores por parte de marginais. Queremos a ajuda dele, melhorar mesmo essa vala, está a matar muita gente, diz, não vou já que ninguém passa. Quem sai daí, ninguém mais pode circular nesse lado, que sai desse lado, ninguém se circula. A violação das crianças é demais, levam já nessas casas abandonadas. Moradores apelam à nova equipa da administração local para que olhe para a qualidade de vida dos munícipes. Os resultados da edição 2025 do Carnaval de Luanda são conhecidos hoje. A apresentação acontece na Liga Africana, onde está a Susana Ângelo. Susana, boa tarde. Já temos algum resultado? Boa tarde. A expectativa é enorme aqui na Liga Africana entre os 48 membros dos grupos carnavalescos que pisaram a nova marginal nesta edição de 2025 aqui na província de Luanda. Pisaram ao som da Kazukuta, ao ritmo da Dizanda, Cabecinha e também ao Semba. Aqui neste momento o que acontece é a divulgação da pontuação das 7 categorias que o júri teve de avaliar e serão esses pontos que vão também ditar os resultados finais, ou seja, que vai ditar o vencedor, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto classificados. Agora, neste momento, a pontuação que se está a fazer ou a apresentar é da classe infantil C. É importante fazer referência que estão em causa 15 milhões de kwanzas como prémio máximo da classe A, 10 milhões de kwanzas para a classe B e 8 milhões de kwanzas para a classe C infantil. Este ano os grupos foram desafiados a trazer um enredo voltado às celebrações dos 50 anos de independência que se vai comemorar a 11 de novembro deste ano. Nós vamos muito rapidamente conversar com o presidente da Aprocal, Tani Narciso, com este momento que estamos a viver. Vai-se dar também fim às celebrações do Carnaval nesta edição 2025. Bom, ainda não é o fim. Este é apenas a divulgação dos resultados. Vamos ter depois a premiação, que vai ser sábado. Pronto, é um momento importante, principalmente para aqueles que dançaram e deram tudo de si. Sabemos que haverá algum momento de frenesi, pronto, mas isso acontece em qualquer concurso, não é? Qualquer concurso há sempre dessas situações, dessas coisas, mas está tudo a correr bem. O pessoal aqui está calmo, sereno e esperemos bem que vença o melhor. Os grupos foram desafiados a olhar para os 50 anos da nossa independência. Qual é a avaliação que faz dos 3 dias de carnaval que se viveu na Nova Marginal? Como vocês puderam divulgar, viram que todos cantaram, ou a maior parte, não é? Cantaram
a independência, a liberdade, os 50 anos do país. Todos os temas estiveram virados a isso, e é mesmo assim porque é o que os grupos sentiram em termos daquilo que viveram nesse tempo todo. Eles cantam o ambiente, o meio ambiente em que vivem. É por isso mesmo, foi uma boa forma dos angolanos poderem expressar a sua satisfação por este grande marco que foi o marco da independência, que trouxe a todos nós essa liberdade que hoje nós estamos a desfrutar. Já mesmo para terminar, ouvimos há instante, a quando da divulgação da pontuação, foram retirados 3 pontos ao Tuabixila. Não foram retirados, não. O problema é que foi um erro do jurado, de um dos elementos do júri, que a pontuação é até 60, e ele deu 63. Portanto, aqueles 3 que eram a mais foram retirados e avaliou-se em termos dos 60, que é a nota máxima. Muito obrigada. Presidente da Procal, Tani Narciso, e também aqui já esclarecer o tumulto que se registrou há instantes relativamente à retirada de 3 pontos ao grupo Tuabixila, esclarecendo que a pontuação máxima são de 60 e por erro um dos júris colocou 63 pontos, o que gerou também aqui um tumulto, mas ficou esclarecido. Nós vamos continuar aqui na LASP e certamente nos próximos minutos já teremos algum resultado da classe infantil, que é o que se está a apresentar agora, e vamos também levar para os nossos telespectadores. As imagens são de Josué Massuaco. Susana Ângelo, boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo, e continuação de um ótimo trabalho. A Administração Municipal de Viana suspendeu o funcionamento no mercado da estalagem. O espaço não tinha condições para higiene, ou seja, condições de higiene para a venda. Entretanto, passados 2 meses, o mercado está a ser invadido pelas vendedoras e um grupo de jovens está a cobrar fichas diárias de forma ilegal. A atividade de venda ambulante no quintalão da estalagem quilômetro 12, no município de Viana, está suspensa desde janeiro deste ano devido às condições precárias que o espaço apresenta. A medida foi tomada pela administração do município para permitir a limpeza e assim resgatar uma nova imagem da zona, mas o espaço continua a ser invadido. Davam corrida, ou estão a dar corrida desde o mês passado até hoje, então sempre dá corrida, eles estão a dar corrida por causa do lixo. E nós não temos outro mercado para ir vender, estamos a continuar aqui na corrida. E sempre que nós chegamos aqui tem corrida. Quem dá corrida? Polícia Fiscal, sim, bica o negócio e aí que estamos sempre assim. As vendedoras pagam ficha, um sinal de que alguém está a incentivar a invasão. Assim, ficha é 100 kwanza, limpeza é 100. Para não nos chotarem aqui no lugar, pagamos 100 kwanza também. 9 grupos, formados por jovens do bairro, aproveitam-se do espaço para faturar, segundo afirma Conceição Fernandes, do principal mercado da estalagem. O que estão aí a fazer as cobranças são as comissões do morador, que é o setor 9. Questionada, a comissão de moradores atira-se para jovens do bairro. Os grupos são cerca de 9 grupos identificados. A comissão tem conhecimento de quem que faz a cobrança. São grupos organizados, divididos em parcela, em cada lado. E a comissão tem conhecimento de quem que faz esse trabalho. São pessoas conhecidas, alguns também nem residem aqui, mas têm feito a cobrança. Depois da suspensão da atividade comercial, a administração municipal começou com uma operação de recolha de lixo no local, que contou com a ajuda de efetivos da fiscalização, Polícia Nacional, tratores e caminhões. O quintalão da estalagem, a administração municipal tinha um plano de vedação, mesmo para conter alguma venda naquele local e fazer alguma manutenção, mas há um cidadão que se arroga dono do espaço, daí que não se conseguiu fazer esse trabalho. Neste momento, a administração tem estado a sensibilizar as vendedeiras no sentido de não fazerem o comércio naquele espaço, por conta de como está o espaço. O espaço tem um poço de água e tem uma quantidade muito grande de lixo.
A atividade de venda neste espaço foi suspensa em janeiro deste ano. O objetivo era para melhorar a imagem do espaço. Os trabalhos contaram com a ajuda de máquinas e meios para a recolha de resíduos sólidos. Os trabalhos pararam e as obras não avançaram. O espaço não foi coberto e a população invadiu o espaço. A venda continua e a produção de lixo é abundante. Até ao momento não se conhece quem é o proprietário do espaço e a administração indica outro espaço às vendedoras como alternativa. A informação que temos é que aquele espaço era pertença do Ministério dos Transportes e vamos tudo fazer para proteger o bem maior que é a vida. Todas as vezes que a fiscalização está no local, que compreende o período da manhã e o período da noite, muitas vezes, vai sensibilizando as senhoras, nossas irmãs, nossas mamães, para que se dirijam ao mercado que está ali na rua 4 de Abril. Notícias, edição de quarta-feira. Seguimos para o primeiro intervalo da tarde. Volte conosco. Olá, seja bem-vindo de volta às notícias. O Departamento de Ilícitos Penais da Polícia Nacional se pronuncia hoje sobre o caso da professora que terá esfaqueado uma criança de 7 anos. A Liliana Vitor conversa a seguir com o porta-voz do DIP. Liliana, boa tarde. Que informações adicionais trazes sobre este caso? Boa tarde, Celestina. Extensiva a nossa audiência do Hoje Notícias. Estamos aqui na Direção Nacional de Investigação Ilícitos Penais, aqui com o porta-voz do DIP, Quintino Ferreira, para esclarecer-nos então sobre o caso da professora que está a ser acusada de ter agredido fisicamente, verbalmente também, uma criança de apenas 7 anos de idade, isso no Colégio Nossa Senhora da Mushima, localizado em Luanda. Um assunto que mereceu também destaque nos serviços informativos da Rede Girassol. Vamos agora ter em conversa com o porta-voz do DIP. Boa tarde, está em direto ao Hoje Notícias. Boa tarde, Liliana. Boa tarde a toda a audiência da TV Girassol. Quais são os esclarecimentos que o DIP tem sobre este caso? Bem, é um caso que tomamos conhecimento por via do INAC, que é uma parceira direita para assuntos desta natureza e não só, que visam a preservação da garantia da integridade física das crianças, dos direitos fundamentais das crianças, no dia 3 de fevereiro. Portanto, a partir deste momento, nós tomamos medidas, primeiro, de identificar os pais do menor envolvido e também identificar a escola e, na sequência, também a professora. Portanto, a escola foi localizada e conseguimos avaliar sobre algumas dificuldades existentes nesta escola, que de certa forma impedem o desenvolver das atividades escolares destes menores. E é um trabalho que fizemos numa ação conjunta também com o INAC no terreno e com representantes do Ministério da Educação por via da Direção Provincial e da Expensão. Neste dia tomamos conhecimento de que a escola tem a licença para o primeiro e segundo ciclo, mas não para o ensino inclusivo, o ensino especial. Este documento não foi apresentado até ao momento que nos encontrávamos nesta escola. E elaboramos um expediente e remetemos ao Ministério Público, onde as diligências orientadas por este órgão já estão a ser cumpridas por nós e estamos a trabalhar, o processo já está a ganhar os seus passos evolutivos, claro, no sentido de se apurar e chamar-se a responsabilidade a quem recair, no entanto. Há relatos de que as câmaras não estão em funcionamento desde outubro. Será que o DIP já teve essa informação? Ou teve acesso às câmaras de segurança? Bem, nós escolhemos esta informação toda. Para além dessa dificuldade das câmaras, também encontramos a dificuldade de acesso aos estudantes, não é? Porque há alunos lá que carecem de cuidados especiais, não há rampa para permitir um cadeirante atingir até pelo menos a sala 8, que é uma sala pré-fabricada, contentorizada, que foi colocada neste lugar para acolher também os meninos aqui de cuidado especial.
que no caso deste menor é altista. A informação de que a professora o agrediu nesta última ação que resultou nestes ferimentos no pulso, esta pelo menos já nós temos inicialmente, de que o menor, depois de entrar numa daquelas crises, acabou envolvendo-se, batendo contra alguns obstáculos existentes naquele lugar e que acabou por deteriorar o vidro esse que causou ferimentos no menores. Mas há outros relatos que antes nós já tínhamos contacto, sem essa ação última que ocorreu, que resultou no ferimento do braço do menino. Nós, no dia 3, tivemos a informação de que o menor era agredido pela professora, que a professora chegou de amarrar as mãos dele quando ele não cedia alguma orientação educacional da professora, amarrou-lhe as mãos e já apareceu com os lábios rebentados algumas vezes, consequência da agressão desta professora. Enquanto decorria esses passos de intervenção dos órgãos para a proteção da criança e também para a chamada da justiça, infelizmente, há praticamente uma semana atrás fomos surpreendidos com mais um momento gravíssimo também que resultou nos ferimentos deste menor. Portanto, há uma série de fatores que agora vão ser levados a cabo, ainda bem que já há esta intervenção multi-institucional para cada um ao seu nível, dentro da sua missão, avaliar e trazer essa responsabilidade depois de apurar-se. Claro que já disse aqui, nós elaboramos o expediente, remetemos e já também fomos orientados a algumas diligências a serem feitas pelo Ministério Público e estamos a realizar esse trabalho todo investigativo criminal para então, na sua conclusão, chamar-se a responsabilidade. A professora já foi ouvida ou vai ser ouvida? A professora, tal como disse, já ela foi identificada, já nós tivemos o primeiro contato com a professora. Isso são passos investigativos e em sede de investigação criminal outros pontos, outros aspectos vão sendo identificados e revelados também claramente, que tudo isso vai contribuir depois na conclusão deste processo. E falando sobre um outro caso dos indivíduos que têm roubado flores dentro do cemitério e revendido a outras pessoas que vão assistir ao funeral, como é que está o processo? Nós temos conhecimento desta informação e fruto de um trabalho desenvolvido pelo nosso investigador do DIP, afeto ao Comando Municipal de Talatona da Polícia Nacional, desenvolver essa atividade com base nessa informação. Foi possível ontem mesmo, no final do dia, a detenção dos 2 elementos que têm tirado flores no final do dia e também na clara da noite. Depois de se realizar os funerais, eles iam para lá, removiam as flores das campas e no dia seguinte voltavam a vender essas flores para as pessoas que ocorriam para o cemitério no sentido de realizarem os funerais. Passamos aqui em primeira mão e que os indivíduos já estão detidos, estão sob controle do DIP nesta altura e a qualquer instante então poderão ser apresentados aos órgãos de comunicação social e aqui claramente que a Girassol já tem essa informação em primeira mão e valeu aqui a sua forma oportuna sobre com relação a este assunto. Muito obrigada. Ouvíamos o porta-voz do DIP Nacional, então, sobre esclarecimentos do caso do menino de 7 anos de idade, estudante do Colégio Nossa Senhora da Mushima, localizado em Luanda, que foi, então, supostamente agredido fisicamente por uma professora e também aqui aproveitou a deixa para esclarecer sobre a situação de alguns indivíduos angolanos que têm, então, retirado as flores das campas e revendidos às pessoas que vão assistir ao funeral dentro do cemitério. Por hora, Celestina, conseguimos escolher neste momento continuação de um bom jornal. Boa tarde. Boa tarde, Liliana Vitor, e para si também continuação de um ótimo trabalho. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros apresentou esta manhã uma nova proposta da norma regulamentar sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas. O objetivo da nova proposta é atualizar e ajustar a lei ao nível das recomendações do GAFI. O Horácio Bapolo acompanhou o momento e tem mais informações sobre este assunto. Horácio, boa tarde. Viva, muito boa tarde. Estamos no edifício da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, aqui onde acabou de ser apresentada uma nova proposta da norma regulamentar sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Aqui, durante a apresentação desta norma, foram apontadas aqui inúmeras insuficiências e há, então, a necessidade de ajustá-las ao nível
das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI. Mas para percebermos estas insuficiências aqui apresentadas, vamos perceber agora mesmo com o Rafael Ndumba, técnico da Direção de Supervisão. Doutor, muito boa tarde. O que é que identificaram na antiga lei ou no antigo aviso para trazerem uma nova proposta? Exato, muito boa tarde. Exato. Na verdade, as alterações foram motivadas em função dos resultados provenientes do processo de avaliação mútua que Angola esteve sujeito, realizado em 2023, em que foram identificadas insuficiências ao nível da efetividade e ao nível do compliance técnico, insuficiências relativas ao beneficiário efetivo. Então, nesta conformidade, a Lei 5/20 foi objeto de alteração, tendo sido alteradas o valor das multas aplicadas, em que fez uma distinção entre o valor das multas ao nível de instituições financeiras bancárias e ao nível de instituições financeiras não bancárias. Sendo que, para instituições financeiras não bancárias, o valor mínimo das multas, que estava em volta de 40 milhões, passou a estar em volta de 10 milhões de kwanzas, portanto, sendo um valor mais compatível com a realidade do nosso mercado segurador atualmente. Portanto, com isto, será possível, ao nível do supervisor, serem aplicadas, portanto, medidas sancionatórias em caso de violação das regras de prevenção e combate ao branqueamento de capitais por parte das empresas supervisionadas pela ARSEC. A par disto, foram também introduzidas, em sede da Lei 5/20, novas exigências ao nível do dever de identificação do beneficiário efetivo, no caso de clientes que sejam pessoas coletivas, em que passou a ser exigida, portanto, documentação adicional ao nível deste tipo de clientes, e foi nesta senda que também foram introduzidas alterações ao aviso número 3/21, de modo a que esteja em conformidade com esta norma. Também introduziram-se alterações em relação ao dever de identificação do titular de participações, no caso de clientes e empresas que detenham participações de 20%, né, que era genérico, tanto para empresas que sejam instituições financeiras ou não financeiras. Entretanto, ao nível do aviso, fizemos aqui uma conformação estabelecendo o dever de identificação do titular de participações qualificadas, no caso, a partir de 10% para instituições financeiras, deixando o critério dos 20% para as demais instituições. Isto fruto do estabelecido em sede da Lei da Atividade Seguradora e Resseguradora, que considera ser detentor de participação qualificada todo aquele acionista que detiver 10% ou mais do capital social. O mesmo ocorre ao nível do regime geral das instituições financeiras. Portanto, foram essencialmente essas alterações e conformações leves, portanto, ao aviso 3/21, que agora passará a ser uma norma regulamentar. Muito obrigado. Rafael Ndumba é técnico da Direção de Supervisão aqui da ARSEG, a apresentar alguns aspectos sobre a nova norma de regulação apresentada esta manhã. Outros detalhes sobre esta cerimónia e esta norma nós voltamos a trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Horácio Bapolo, e continuação de um ótimo trabalho. A China suspendeu temporariamente as importações de carne bovina de 3 fábricas brasileiras, anunciou hoje o governo do Brasil. É um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional. Acompanhe. A China suspendeu temporariamente as importações de carne bovina de 3 fábricas brasileiras, anunciou hoje o governo do Brasil, garantindo que a decisão não vai afetar as relações comerciais bilaterais. A Administração-Geral das Alfândegas da China realizou uma série de auditorias por vídeo nas unidades afetadas e detectou que estas não cumprem todos os requisitos de importação estabelecidos pelo país asiático, explicou o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil em comunicado. As empresas cujos nomes não foram divulgados já foram notificadas e estão a tomar medidas corretivas.
para atender às exigências do órgão chinês, segundo o governo brasileiro. Os europeus que viajem para o Reino Unido vão ser obrigados, a partir de 2 de abril, a obter autorização prévia que custará 12 euros e pode ser solicitada digitalmente a partir de hoje. A autorização eletrónica de viagem já é exigida aos visitantes isentos de visto de fora da União Europeia. Semelhante ao esta, nos Estados Unidos da América, a ETA visa reforçar a segurança das fronteiras, segundo as autoridades britânicas. A partir das 10 horas de hoje, os cidadãos de cerca de 30 países europeus, incluindo todos os da União Europeia, com exceção da Irlanda, podem iniciar o processo de obtenção desta autorização. A mais recente atualização do estado de saúde do Papa Francisco revela que este descansou bem e acordou pouco depois das 8 horas, segundo avança a sala de imprensa da Santa Sé. Segundo o Vaticano, o Papa retomou esta noite a ventilação mecânica não invasiva e poderá voltar a utilizar cânulas nasais para receber grandes fluxos de oxigênio durante o dia de hoje. No boletim de saúde de terça-feira foi referido que o chefe de Estado do Vaticano, de 88 anos, não teve qualquer episódio de insuficiência respiratória ou broncopasmo durante o dia. Agora é o momento de desporto no Hoje Notícias. No dia 11 deste mês, portanto terça-feira próxima, às 15 horas, Pedro Gonçalves vai divulgar a lista dos atletas convocados para o duplo compromisso de Angola de acesso ao Mundial de 2026. Bastos Kisanga, Shouki Alonda, Gaspar e Zito Luvungo podem ser os grandes ausentes da convocatória. Depois da brilhante campanha no apuramento ao CAN do Reino de Marrocos, é que agora o combinado nacional está com a bateria totalmente virada para o acesso ao Mundial de 2026. Mas para isto, Pedro Gonçalves e os seus pupilos terão de ultrapassar os adversários do Grupo D da Zona Africana de Apuramento, a maior prova futebolística mundial. O treinador português ao serviço de Angola chega ao país na noite desta quinta-feira para, no dia 11 deste mês, às 15 horas, divulgar a lista dos atletas convocados para o duplo compromisso. O primeiro duelo dos Palancas Negras será no dia 17, em casa da Líbia, e o segundo diante de Cabo Verde no dia 24, em Luanda, no estádio 11 de novembro. Pedro Gonçalves poderá ter grandes ausentes na convocatória, como são os casos de Bastos Kisanga e Show, que ainda recuperam-se de uma lesão. Quem também não poderá fazer parte dos convocados é Kialonda Gaspar. O defesa central do Lecce de Itália já está recuperado, porém o clube ainda não o colocou a jogar por conta da recente recuperação. Zito Luvumbo, avançado do Cagliari de Itália, também está recuperado, mas ainda não foi utilizado pelo seu clube e pode ser um dos ausentes do conjunto nacional. E para a alegria dos amantes do Rei Futebol, Manuel Benson, avançado do Barley, é dado como certo na convocatória depois de ter ficado mais de 3 meses ausente. Angola faz parte do grupo D, ocupando a 4ª posição com 6 pontos, menos 1 que a Líbia no segundo lugar e também Cabo Verde na 3ª posição e menos 2 ainda que o líder Camarões. Ilhas Maurícias e Suatini estão abaixo de Angola. Olá, estamos de volta para continuar a informar neste Hoje Notícias de quarta-feira e voltamos a falar do Carnaval. Os resultados da edição 2025 do Carnaval de Luanda são conhecidos hoje. A apresentação, como já dissemos no início deste jornal, acontece na Liga Africana, onde está a Susana Ângelo, e nós vamos novamente ao encontro da equipa Girassol neste recinto. Susana, uma vez mais, boa tarde. Que informações adicionais podes acrescentar neste momento?
Uma vez mais, boa tarde. O momento aqui na LASP já é de festa. Já foram anunciados os vencedores para a classe C infantil. O grande vencedor é o grupo União Caçules Jovens da Cacimba, e o que podemos notar mesmo aqui no interior da LASP, no pátio, é este momento de muita festa, muita euforia, e nós vamos tentar também conversar com o grande vencedor para a classe infantil. Um dos seus membros é o José Andrade. Está dito o grande vencedor para a classe infantil. O que é que tem a dizer neste momento? Uma palavra de satisfação. Primeiro, um agradecimento profundo a Deus por nos ter dado essa energia. Depois, um agradecimento na generalidade da nossa direção do grupo, que tudo fez. Só nós temos a noção do tamanho do sacrifício pelo que passamos. Tivemos que passar fome, tivemos que passar sede por muitos momentos até conseguirmos atingir esse objetivo. Nos empenhamos ao máximo por formas a que conseguíssemos chegar onde chegamos, e graças a Deus conseguimos alcançar o grande feito, que é o resultado final do primeiro lugar. Os jovens da Cacimba, na classe infantil, estão assim a carimbar o seu nome como um dos com mais títulos nesta classe, que de resto é a continuidade do Carnaval no país. Exatamente. Nós com este título somamos o 15º título, portanto somos modesta parte o grupo infantil com maior número de títulos, porque o grupo que nos segue tem apenas 10. E nós vamos continuar imbuídos desse espírito de sacrifício e humildade para continuarmos a trabalhar por formas a que os resultados continuem a vir. Muito obrigada, José Andrade, e aqui a sua satisfação, sendo o seu grupo o grande vencedor da classe infantil com 758 pontos. Em segundo lugar ficou o grupo Viveiros do Jingambande com 745 pontos. Tuabixila ficou em terceiro lugar com 704 pontos. Amazonas do Prenda com 654 pontos alcançou o quarto lugar, e o União Caçules do Cazucuta do Sambizanga subiu então aqui ficou com o quinto lugar. Importante também fazer referência para os nossos telespectadores que houve aqui um empate entre os jovens do Prenda, Amazonas do Prenda, e União Caçules do Cazucuta do Sambizanga, e o desempate foi através do tempo regulamentar. Os grupos tiveram 15 minutos de exibição e o Amazonas do Prenda excedeu para 2 minutos a mais, ou seja, desfilou durante 17 minutos, tendo então sido aqui passado para o 6º lugar nesta classificação infantil, que já tem o seu grande vencedor, União Caçules Jovens da Cacimba. O momento continua a ser de festa e nós vamos acompanhar e nos próximos serviços de informação trazer a classificação da classe A e também da classe B de adultos. Susana Ângelo, a partir da LASP, boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo. Já são conhecidos os vencedores da classe infantil do Carnaval de Luanda. Jovens da Cacimba levaram o primeiro lugar. O Carnaval do Rio de Janeiro teve na sua madrugada de terça-feira o seu terceiro momento de desfile no Sambódromo. A Escola de Samba, Estação Primeira da Mangueira, que esteve em Luanda em visita de intercâmbio, desfilou no segundo dia e levou no enredo Angola e a sua multicultura. Por esta altura, dança-se em muitos lados. E no Rio de Janeiro, cidade que acolhe um dos carnavais mais populares do mundo, não é diferente. Pelo Sambódromo de Marquês de Sapucaí, já passaram 8 grupos. Exibiram-se no Sambódromo os grupos Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis, Académicos do Salgueiro e Unidos de Vila Isabel. No segundo dia, exibiram as cores, dança, criatividade e muita alegria os grupos Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro, Unidos de Padre Miguel e Estação Primeira de Mangueira. Este último virou as atenções para o continente africano e fez uma homenagem ao povo banto, falando da sua influência na formação da cidade do Rio de Janeiro.
O tempo quase foi insuficiente para a exibição de tudo o que o grupo tinha para contar neste carnaval da cidade maravilhosa. Por isso, o conjunto precisou acelerar os passos no fim para que tudo corresse sem sobressaltos, diante de um vasto número de apoiantes. A presença da cantora e compositora Alessi Brandão no terceiro carro alegórico da Mangueira contribuiu significativamente para a vibração do público. Este ano, a Liga Independente das Escolas de Samba instituiu pela primeira vez o desfile dividido em 3 noites. Outra novidade foi o aumento do tempo de exibição, tendo sido elevado para até 80 minutos. Os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro devem ser conhecidos no dia 5 de março, quarta-feira das cinzas. Hoje são esperados no Sambódromo os grupos Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Académicos do Grande Rio e Portela. Chegam hoje a Luanda os restos mortais de Sônia Eduardo, mulher que foi supostamente atropelada pelo próprio marido. O triste caso, que continua em investigação, aconteceu na província do Huambo em pleno mês da mulher. Sônia Eduardo vai enterrar amanhã no cemitério do Benfica, aqui em Luanda. É um caso que deixou a sociedade profundamente chocada e que nós, Rede Girassol, vamos continuar a acompanhar. Estão contadas as notícias por hoje. Obrigada pela companhia de sempre. Não perca a seguir o Desporto na Rede. Continuação de uma boa tarde.